Olá, boa tarde para você. Bem-vindo ao Minha Uberaba, um programa especial para celebrar o bicentenário da cidade, que será comemorado na próxima segunda-feira, 2 de março. E a gente começa contando um pouquinho dessa história de 200 anos da cidade das águas cristalinas, significado da palavra Uberaba em Tupi-Guarani, os pioneiros, a importância da chegada da linha férrea para o desenvolvimento. Você é nosso convidado para embarcar numa viagem no tempo. Parte de uma história registrada em milhares de páginas. Esse é o acervo do Lavoura e Comércio, o primeiro jornal de Uberaba e um dos jornais mais antigos do país. Então, a princípio, é um jornal que foi criado para defender os interesses, principalmente políticos, do pessoal do agronegócio, dos pecuaristas, dos grandes fazendeiros do município. E com o passar do tempo, esse jornal ele foi se modificando conforme a evolução do próprio tempo. E passou a noticiar todos os acontecimentos marcantes da cidade, as vindas de autoridades políticas como Getúlio, Benedito Valadares, Juscelino Kubitschek. É um jornal que tem toda a história da fundação do Uberaba Esporte Clube, que fez mais de 100 anos, do Independente, do pessoal do esporte em geral. Foram 104 anos de registros, prateleiras inteiras que nos permitem uma viagem ao passado. E nessa volta ao passado, bom mesmo seria se tivéssemos uma máquina do tempo para nos transportar a outras épocas que nos ajudasse a vivenciar fatos que marcaram esses 200 anos de Uberaba, Mas quem disse que não temos? Os livros. Páginas repletas de possibilidades de teletransporte, verdadeiras máquinas do tempo, capazes de nos levar a outras épocas, a outros lugares. Como esse aqui, o Desemboque, um pequeno povoado com mais de 200 anos, hoje distrito de Sacramento. Aqui começa a história de Uberaba. São mais de 2 séculos de história e o local parece ter parado no tempo. Pouca coisa mudou. Aliás, mudou. Em meados de 1800, o Desemboque era movimentado, um importante centro entreposto entre as capitanias de São Paulo e Goiás. Por aqui passavam muitas mercadorias. Mas a riqueza acabou, o ouro ficou escasso e o progresso parou. Foi aí que o sargento-mor Eustáquio da Silva Oliveira, mais conhecido como Major Eustáquio, um militar que organizava expedições para ocupar terras, resolveu sair em busca de locais mais prósperos para a população. Mas o Desemboque é considerado o berço do Triângulo Mineiro, onde tudo começou. Daqui saíram os fundadores de Uberaba. Eles, conversando, viram que o futuro estava aqui, por causa da situação do local e por causa da Vinhanguera. Então, o Major Eustáquio organizou uma bandeira em 1810, veio aqui, foi até o Prata e ficou uns 2 meses por aqui para conhecer. Voltou para o Desemboque e 2 anos depois, em 1812, organizou outra bandeira para vir, para se estabelecer aqui definitivamente, como eles chamavam na época, se afazendar. E ele então construiu a sede da chácara dele, onde é hoje mais ou menos, a gente não sabe o local exato, onde é mais ou menos o sindicato rural. Confirma a fundação de Uberaba nos finais de 1816, começo de 17, o que é referendado pelos viajantes estrangeiros que estiveram aqui. A homenagem ao bandeirante visionário está no coração da cidade. Um busto de Major Eustáquio fica na Praça Rui Barbosa, bem próximo à Câmara Municipal, que no passado chegou a convidar uma comissão de historiadores para descobrir o dia de fundação de Uberaba. Sendo-me presente o grande desgosto que sofrem os colonos estabelecidos no sertão da farinha podre, por se verem privados de socorro e pasto espiritual, sem que o possa obter com facilidade da freguesia do Jugado do Desemboque, que dali dista mais de 60 léguas. Dei por bem que se estabeleça uma freguesia no município de Uberaba, até a confluência do rio Paranaíba e Rio Pardo.
com a invocação de Santo Antônio e São Sebastião de Uberaba. Dividindo-se com a capela de Nossa Senhora do Monte do Carmo. E com a freguesia do Desemboque. Eu sou, outro sim, servido. Que nesta nova freguesia haja também uma capela curada. No lugar que mais convier. Para a comunidade dos habitantes que novamente se acham por ali estabelecidos. A Mesa da Consciência e Ordens o tem assim entendido e faz executar com os despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro, 2 de março de 1820. Este é um trecho do decreto de Dom João VI, criando a freguesia de Uberaba em 2 de março de 1820. Por ser uma data histórica, estabeleceu-se 2 de março como o dia do município de Uberaba. Mas existem outras datas também importantes que causam até alguns questionamentos sobre o dia, mês e ano corretos de fundação do município. Se em 2 de março de 1820 criou-se a freguesia de Uberaba, em 22 de fevereiro de 1836 foi aprovada a lei que elevou o distrito à Vila de Uberaba. Mas foi em 2 de maio de 1856 que a vila de Santo Antônio de Uberaba foi elevada à categoria de cidade de Uberaba. Por isso a polêmica sobre quando deve-se comemorar o aniversário da cidade. A gente agora dá outro salto na história, até porque para contá-la inteira levaria tempo e a gente não tem muito. Para isso vamos usar outra máquina. Essa aqui, que vem lá do passado para trilhar os caminhos da cidade para o futuro. Bora lá saber mais sobre o significado desse trem? Com o trem de ferro, a coisa mudou totalmente, foi uma revolução, porque era o meio de transporte mais rápido e mais moderno que existia. Tinha transatlântico, mas transatlântico era só no mar. Avião não existia, e nem automóvel, então era o trem. E o trem era uma coisa especialíssima. Uberaba levou um choque de civilização por causa disso e econômico. O tempo passou, muita coisa mudou. As distâncias ficaram cada vez menores, as transformações mais rápidas. E o tempo? O tempo literalmente voou. Hoje é possível ver até onde todo esse tempo nos trouxe. Uberaba cresceu, se desenvolveu e conquistou o coração de muita gente. Tranquilamente podemos dizer, é uma bela cidade, não é? Tem problemas? Tem, toda cidade tem. Desafios? São muitos e nós sabemos. Mas há momentos em que precisamos simplesmente parar e contemplar. Isso também é importante. Contemplar a história, os pioneiros, os moradores e todo o amor por essa terra. Mário Salvador é um desses apaixonados por Uberaba. Nome de muitas contribuições para a cidade, mas que ficou conhecido mesmo como apresentador de um programa infantil, o Roda Gigante, na extinta TV Uberaba na década de 1970. O que era o programa do Tio Mário? Como era o programa do Tio Mário? Eu diria que era um programa educativo e divertido para as crianças. Educava e divertia. Uma das brincadeiras do programa Roda Gigante era buzina e campainha. Por que consistia? Eu falava uma palavra de um negócio que voa. Ave, tinha que buzinar. Urubu, voa. Tatu, campainha. Então eu ia alternando até a pessoa errar. Eu tinha que ler, porque senão atrapalhou mesmo. Então vamos lá, me fala a história, vamos ver se eu consigo brincar. Tá. Voa. Voa buzina, não voa sino. Tá bom. Vamos lá. Tartaruga. Melancia. Jabuti. Galinha. Voa ou não voa? A galinha dela voa. Aos 85 anos, o Tio Mário é o nosso exemplo de que a história de uma cidade é feita por gente. Gente que batalha, que produz, que conquista e se orgulha de onde vive. Que agradece todos os dias
pela sua Uberaba. Em instantes, a gente fala sobre a programação especial para comemorar esses 200 anos. No Estádio Berabão, tudo quase pronto para o grande show deste domingo. Até já! Estamos de volta com o especial Minho Uberaba para celebrar os 200 anos da nossa cidade. Dentro da programação, começa daqui a pouquinho, na Praça da Bíblia, a Festa da Fé. O Wilker Duarte já está lá e vai falar para a gente como é que está a movimentação. Boa tarde, Wilker. Oi, Érica, boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui no especial Minho Uberaba. Nós estamos na Praça da Bíblia, onde já tem as festividades em comemoração aos 200 anos de Uberaba. Por aqui o pessoal está começando a chegar, né? Já a criançada já está aproveitando os brinquedos. No palco daqui a pouco já tem algumas atrações, mas hoje tem muitas atrações, viu? Olha, e também tem corte de cabelo, o pessoal está aproveitando aqui, viu? Tudo isso aqui é de graça. Um momento aí de muita adoração, louvor e também oração para a comunidade cristã. Agora há pouco, né, o pessoal já começou a cortar o cabelo, aqui por volta de 2 horas da tarde, dá para você aproveitar também, mas a festa só vai acabar lá pelas 10 horas da noite. O cantor gospel Regis Danese é a principal atração, viu? Entra no palco por volta de 8 horas da noite e é a primeira vez que ele vem se apresentar aqui em Uberaba. Lembrando que tudo isso aqui é de graça, dá para você aproveitar esse dia aí de muita fé aqui na Praça da Bíblia, só até às 10 horas da noite, viu, Érica? Obrigada, Wilker. E a programação especial segue neste domingo com um grande show no Estádio Berabão. Quem está por lá e mostra a movimentação pra gente e a preparação é a Tati Ferreira. Oi, Tati, boa tarde. Oi, Érica, boa tarde para você que acompanha também ao especial Minha Uberaba. Realmente, eu estou aqui no Berabão e olha só, a estrutura já está quase pronta para o showzaço de amanhã. Ali no palco e também no gramado, que já está recebendo uma cobertura especial. Os portões aqui do Berabão serão abertos às 4 da tarde e os shows começam a partir das 6. Primeiro se apresenta a banda Projeto ao Cubo, depois às 8 a dupla Chitãozinho e Chororó e às 10 tem Jota Quest e depois o Leonardo entra para a contagem regressiva para o bicentenário da cidade. A expectativa, gente, é de receber 300 mil pessoas aqui no Berabão. E o melhor, os shows serão gratuitos. E vale lembrar que tem esquema de ônibus especial para que você possa vir aqui curtir o show. Nos 4 terminais vão estar saindo com horários especiais. E também não pode trazer nenhum objeto que seja considerado perigoso para entrar aqui. Aqui vão estar sendo comercializadas também bebidas e comida para que você possa curtir esse showzaço sensacional. Érica, vai valer a pena, viu? Vai sim, Tati. Obrigada e boa tarde. A seguir, o que é Uberaba? Quais as características mais marcantes da cidade? A ligação do passado com o presente e também com o futuro da cidade. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o especial Minho Uberaba para comemorar o bicentenário. A cidade é a 8ª maior de Minas e a 6ª economia do estado. Mas o que define Uberaba? A capital do Zebu? Sim, essa é uma das características mais marcantes da nossa terra e que liga o passado ao presente. Mas não é a única. É uma terra de oportunidades. Foi assim no passado com os pioneiros que trouxeram a raça zebuína e selaram o destino da cidade. E continua sendo. O agronegócio se modernizou, acompanhou as transformações tecnológicas do mundo e se tornou referência. Principais raças especializadas em clima tropical, elas estão de alguma maneira ligadas ao Uberaba, ligadas à associação que é a BCZ e todas as outras associações individuais de raça, não só de zebu,
mas que sejam especializadas em clima tropical, elas estão em Uberaba. E aqui estão diversas empresas de inseminação, de transferência de embriões e até mesmo de clonagem. Ou seja, isso aqui, se nós formos olhar só raças para país de clima tropical, isso aqui é a capital mundial dessas raças. O agronegócio está no DNA de Uberaba. Além do zebu, tem a soja, o milho, a cana-de-açúcar, atividades que geram riquezas e trabalho. Uberaba é uma cidade de produção de fertilizante, né? Produção de alimentos, produção de fertilizantes e muito importante no segmento de logística. É uma terra de futuro, mas que não esquece o seu passado. Aliás, por aqui ele é escavado. A Uberaba dos Gigantes, um dos principais sítios paleontológicos da América Latina. Nossas pesquisas e o material que sai daqui da região, ele tem uma relevância muito grande para a paleontologia mundial mesmo, por conta dessa diversidade, não só de dinossauros, mas também de outros animais, como crocodilos, tartarugas, peixes e outros animais que a gente encontra aqui durante o período Cretáceo superior, entre mais ou menos 72 e 66 milhões de anos atrás. Dá para imaginar como era Uberaba naquela época, né? E dá para ver também, graças ao trabalho do paleoartista Rodolfo Nogueira. A paleoarte, ela começa com o fóssil, né? Então a gente consegue estudar e ver as marcas que ficaram nesses ossos e descobrir como é que era a musculatura, a pele, os hábitos de vida dele, né? E o comportamento, o que ele comia, onde ele vivia. Dá para saber, imaginar até as nuvens que estavam no céu naquele momento, se era mais úmido, se era mais seco, né? Uberaba é terra do conhecimento. São mais de 100 cursos superiores e milhares de universitários. Essa movimentação toda de estudantes gera pesquisas importantes que podem mudar nosso dia a dia. E gera também alegria, diversão. Porque onde tem jovem, tem festa. Uma cidade que exporta talentos, gente famosa da TV. Mas não se deixe enganar pelo sucesso. Quem constrói a história dessa cidade é gente simples, que acorda cedo e arregaça as mangas, como o seu Nelson José, pequeno produtor rural. A gente planta um milhozinho, às vezes planta uma verdura, cria umas galinhas, um porquinho para despesa, né? As coisas assim, tira um leitinho, aluga da minha tia embaixo ali. Eu mexo com essas coisinhas assim. Dá pra gente viver, porque as coisas tudo difícil, né? Mas quem trabalha não tem nada difícil, não. Deus dando saúde. A Uberaba dá paixão pelo esporte. E atleta daqui vale ouro. E voa alto. É a terra de um povo que mantém firmes suas tradições, como a catira, o congado e a folia de reis. A cidade tem o maior número de companhias do Brasil. A Uberaba da Fé. E quando se fala em Uberaba, é impossível não associar o nome de Chico Xavier. O médium veio para a cidade no final da década de 1950. Esse aqui é o quarto onde Chico descansava, na casa em que viveu por muitos anos. Virou museu, muitas peças estão guardadas e bem preservadas. As boinas, marca registrada do Chico. Ele adorava. Além disso, as roupas. Tem também várias obras literárias. Um dos filhos mais ilustres desta terra é adotivo. É a Uberaba Acolhedora. E o Chico retribuiu, viu? E como retribuiu? Deixou muito mais que obras literárias e psicografias. Deixou o exemplo de que é possível ajudar o próximo. O exemplo da solidariedade. O melhor é o que Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Cada um fazer o melhor que puder. Deu para perceber que não existe uma única Uberaba, né? São várias. E todas as características com a sua importância.
mas talvez essa da solidariedade, de terra acolhedora, vale a pena destacar. Primeiro, porque não é uma característica só da cidade, e sim do povo. É a gente dessa terra que faz a história. E segundo, porque a solidariedade nos dá esperança de uma Uberaba ainda melhor. Que orgulho da minha cidade. Esse foi o especial Minha Uberaba. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência. Tem mais cobertura especial do aniversário da cidade logo mais no Mídia 2. Parabéns, Uberaba, e parabéns ao povo dessa terra pelos 200 anos de história.